Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo, falando sobre corretivo. Qual a maneira correta de usar um corretivo? Antes ou depois de uma base? O que vocês acham? Comenta aqui e me fala a opinião de vocês. Nesse lado do rosto, eu vou vir com a base normal, aplicar toda a base. Depois vou vir com os pontos de iluminação que eu usaria com o corretivo, tá certo? Nesse outro lado, eu vou usar só corretivo, nos pontos que eu quero uniformizar, como olheiras, marquinhas de espinha. Essa técnica não se aplicaria a meu tipo de pele. Por quê? Eu tenho bastante textura, pessoal. Eu tenho melasma, eu tenho marquinhas de espinha, tenho bastante poro dilatado. Então, essa técnica, de usar somente o corretivo nos pontos que mais precisa, não se aplica em mim, mas sim a uma pele que não precisa de tanta uniformização, tá certo? Mesmo assim, eu quero mostrar pra vocês que pode sim. Hoje eu não quero usar base. Posso usar somente o corretivo? Pode sim, tá certo? Vocês podem usar o corretivo somente onde vocês precisam. Olheiras, em alguns pontos de espinha, tá bom? Então, é isso que eu quero falar com vocês sobre o corretivo. A base que eu vou usar é essa daqui, da Diversa. Vai ficar um pouquinho estourado pra vocês. Essa daqui é a cor 350, certo? Ela ficou bem legal no meu tom de pele, pessoal. Então, vou usar essa base nesse lado do rosto, na metade do rosto vou usar a base pra vocês verem a diferença, da cobertura também. Então, vou vir com a plaquinha, vou vir com a base, a 350, vou colocar uma quantidade. Vou colocar pouco, pessoal, porque como eu só vou usar na metade do rosto, não precisa de muita quantidade, tá certo? Lembrando a vocês que vocês vão encontrar essa base e diversas outras, tá certo? Lá na Morena Cosmético, Vocês vão encontrar. E lá ela testa, pessoal, em vocês. Então, pode comprar sem medo, tá certo? Vou vir com uma esponjinha. E vou começar nos pontos que eu mais preciso de uniformização, que é o quê? O ponto central do meu rosto. E o restante eu vou levando para as laterais, tá certo? Vou começar aqui, ó, na olheira. Vão com leves batidinhas. Como ela ficou bem parecida ao meu tom de pele, eu só dou uma leve arrastadinha aqui no meu pescoço, pegando mais um pouco, e agora eu vou vir para a testa. Na minha testa, vocês estão vendo que eu tenho uma mancha de melasma bastante grande, certo? Então, vocês sabem que melasma é mais chatinho de corrigir, Para vocês conseguirem corrigir, precisa de uma base que tenha uma boa cobertura. Se o melasma de vocês for um melasma mais escuro que o meu, provavelmente vocês vão precisar de uma correção com camuflador, que são aqueles corretivos cremosos que são mais potentes, ou um corretivo, de cor, tá certo? Para vocês dar uma aquecida, porque o melasma é uma cor fria, ele é mais acinzentado. Então, para vocês dar uma esquentada, nessa corzinha aqui, vocês precisam de um corretivo ou um camuflador que tenha a temperatura mais quente, como laranja, por exemplo. Isso se vocês tiverem um melasma mais escuro que o meu. O meu, dependendo da base, certo? Eu consigo dar uma boa disfarçada. Ó, ainda sobrou um restinho, só para não deixar, mas para mim já é o suficiente. Vou aplicar mais um pouquinho aqui na testa. Essa base, pessoal, ela aceita, certo? Segundas camadas. Vocês só aplicar, esperar um pouquinho para ela dar uma sentada e depois vir com mais uma camadinha, Lembrando que onde vocês têm manchinhas, marquinhas de espinha, vão sempre com batidinhas. Pode aplicar logo na pálpebra, não tem problema. Acabou a minha base da plaquinha. Então, pessoal, essa base, ela tem uma cobertura muito boa. E ela é bem confortável. Ela não é
aquela base extremamente seca, né? Que fica esturricada na pele. Ela é mate no ponto certo. Qual que vem primeiro? A base ou o corretivo? Vai depender de qual efeito você quer, minha gente. Vejam só. Se você quer corrigir somente sua olheira, tá certo? Tanto faz ser antes ou depois da base, não vai alterar em nada. Por quê? O corretivo vai ficar exatamente o tom da sua pele, tá certo? E é esse corretivo que é da cor da sua pele que você pode usar num dia que você dizer assim, hoje eu não quero usar base, tá certo? Hoje eu quero somente uniformizar minha olheira, ou então essa marquinha de espinha que eu tenho aqui. Então, é esse corretivo, que é exatamente o tom da sua pele, que você vai fazer a aplicação nos pontos essenciais, tá certo? Agora, se você quer aquele efeito, né, de iluminação, que é o quê? Aquele efeito que é um pouco mais claro nessa área da olheira, na linha do nariz, no queixo ou na testa, vocês precisam usar um corretivo que seja um pouco mais claro que o tom da pele de vocês, tá certo? Não precisa ser muito, porque se você usar um que fique bastante claro, pessoal, não fica tão legal, fica muito artificial. Então, procura uma base, né? Testa um corretivo que seja só um pouquinho mais claro que a sua pele. O ideal é ficar somente um tonzinho mais claro que sua pele, tá certo? E para somente corrigir a olheira ou usar somente o corretivo na pele, tem que ser exatamente o tom da pele. O MC50, ele fica bem parecido com o meu tom de pele. É o que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Aonde eu vou aplicar? Como eu falei para vocês, não vai ficar exatamente perfeito, né? Porque meu rosto tem muitas texturas, tem bastante melasma, então não é o adequado para minha pele essa técnica. Mas se você tem uma pele boa aí, bem uniformezinha, é para você, tá certo? Ó, vou aplicar esse corretivo nessa parte aqui da olheira, bem pouquinho. No meu caso, se eu tivesse só algumas manchinhas de espinha nessa areazinha, eu aplicaria bem pontualmente, somente nessas áreas. Mas como eu tenho, né, bastante mancha, porque eu tenho um melasma, pessoal, em todo o rosto, praticamente eu aplicaria em todo o rosto. Mas só para demonstrar a vocês, eu vou aplicar assim bem pouquinho em alguns pontos, né, que não seria o ideal aplicar ainda essa quantidade. Não necessitaria se fosse uma pele boa. Boa que eu digo a vocês, pessoal, é essa questão do melasma, certo? Então, volto com a esponjinha. Vou voltar com esse lado aqui que ela tá limpa. Como eu falei pra vocês, como eu tenho bastante melasma, né? Eu vou aplicar em uma boa parte do rosto. Mas se eu tivesse uma pele bem uniforme já, eu não faria esse efeito. E sim, só em alguns pontos, né? Principais do rosto, que é onde eu teria as manchinhas. Porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Se pode usar somente o corretivo. E é lógico que pode. Pode sim. E não existe o certo ou errado. Ah, eu posso... tem muita gente que fala assim, né? Eita, eu fazia errado, eu botava o corretivo primeiro que a base. Não tá errado, né? Se você quiser somente corrigir a olheira, não tá errado. Agora, se você quiser aquele efeito de iluminação, aí sim você errou. Por quê? O corretivo precisa vir em cima da base, né? Para criar esse efeito de iluminação. Mas também você só vai criar esse efeito de iluminação se o corretivo for um pouco mais claro que sua base. Se for exatamente do tom da base, ela não vai criar né, esse efeito de iluminação. Então, só para vocês entenderem, tá certo? O corretivo vocês podem usar no lugar de uma base. Ah, hoje vou dar um pulinho na rua, não precisa passar base, minha gente. Vocês têm a pele boa aí, sem muitas manchas, sem melasma. Passa só nos pontos principais e vão-se embora, tá certo? Porque aí também economiza até tempo, né? Às vezes você tá apressadinho ali e economiza tempo. Então, né? Minha base, claro que aqui tá uma cobertura, vamos dizer, alta,
certo? E aqui tá uma cobertura de leve a média, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer a respeito do corretivo? Como fazer a iluminação? Como eu falei pra vocês, eu trouxe 2 tons, né? O MC50, que foi o que eu usei aqui no lado do meu rosto, né? Pra dar uma uniformizadazinha. E eu trouxe o C02, certo? Esse C02, como eu falei pra vocês, é bastante claro pra mim. Então, vou usar mais desse MC50 e um pinguinho desse aqui nesse ladinho, certo? Então, vou vir com pouca quantidade, pessoal. Ó, agora, desse lado, como eu tô com a base, né? Eu vou criar o ponto de iluminação com o corretivo, certo? Ó, eu coloco bem pouquinho, certo? Antes a gente fazia, né, o triângulozinho aqui, vinha aqui e preenchia isso tudo. Mas, assim, com isso aqui você consegue fazer esse mesmo desenho. Não precisa de tanta quantidade como a gente usava antes, né? Porque, assim, a maquiagem, ela vai mudando. Cada vez mais está se usando menos produto, tá certo? E fica um efeito bem legal. Aqui, ó, vocês levam como fosse em direção ao final da sua sobrancelha, para que ele crie esse ar de o olho mais levantado. Dá uma impressão que você tem essa área mais levantadazinha, tá certo? Então, só precisa um pouquinho ali. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui, ó, no nariz. Você pode encostar o próprio palitinho do corretivo, né? Gosto de aplicar um pouquinho no queixo. Por quê, pessoal? Olha, vejam só, iluminação e contorno não é, um contorno, uma iluminação universal para todo mundo. Não é, pessoal. Vocês têm que observar o formato do rosto de vocês, os pontos que vocês querem chamar a atenção e os pontos que vocês querem esconder, tá certo? A maioria das vezes, esse é o passo que eu uso na maioria das peles, tá certo? Dos formatos de rosto, quer dizer. Mas tem gente que já tem o nariz bem longo, então não gosta de chamar atenção para o nariz. Então vocês evitam fazer contorno, evita fazer iluminação, porque a pessoa se não gosta daquele nariz, né? Tem gente que não gosta do nariz. Para que você vai chamar atenção para aquele nariz? Eu tenho uma testa bem grande, bem saliente. Para que eu vou aplicar uma iluminação aqui se eu não gosto de chamar atenção para a minha testa, tá certo? Na minha testa eu gosto de usar o contorno, porque dá uma impressão que minha testa é um pouquinho menor, mas não gosto de iluminar. Eu gosto de chamar a atenção um pouquinho para o queixo, para que meu queixo ele dê uma projetada, né? Ele dê uma ilusão que ele é um pouquinho maior, tá certo? Para que meu rosto fique como se fosse um pouquinho mais alongado, porque meu rosto ele tem um formato mais arredondado, tá certo? Pronto, fiz esses pontos. Venho com a esponjinha, não tem problema, porque ela tá um pouco sujinha, mas ela tá bem sequinha. E vou com batidinhas, né, mais contidas, nunca arrastar, porque se você arrasta o produto que tá embaixo. Veja só como já ficou bonita essa área. Eu, às vezes, também gosto de iluminar um pouquinho aqui no arco do cupido. Ó. Aqui, né, na ponta do nariz também. Com o restinho que fica, só o restinho mesmo. Um pouquinho na parte central da minha sobrancelha. Com um ladinho bem limpinho, eu gosto de vir aqui nas bordinhas, né, dessa partezinha que a gente iluminou, só nas bordas. Mas não pode tirar totalmente esse excesso, porque senão não cria o efeito de iluminar. E aqui, ó, primeiro preencho tudo isso aqui. E depois com o restinho, né, dou uma leve descidinha. Ó, pra vocês verem a diferença, pessoal. Até o momento só usei o MC50, que foi o mesmo que eu usei do outro lado. Vejam só a diferença. Como aquele tá claro e como aquele já tá bem no tom da minha pele. Então, porque ele dá uma leve oxidada. Vocês têm que ver esses produtos também. Quando vocês forem comprar, testa na loja, pede pra vendedora, né, experimentar a base ou o corretivo, né? Eu sempre gosto de testar nessa área aqui. Por quê? Tanto nessa área como na área do pescoço,
porque são os pontos, né? Que você, a cor que tá no seu pescoço ou a cor que tá no colo é a cor que você deve levar pro rosto, tá certo? Mas também tem, vocês têm que ver essa questão. Tem gente que, né, que protege bastante o rosto, passa protetor solar, tá certo? E essa área aqui deixa sempre exposta ao sol. Então, às vezes é muito bronzeado, ou então, às vezes, é muito avermelhado. Então, essa cor que tá bem vermelha, né? Tem muita gente que tem essa área bem vermelha. Você não vai levar esse vermelho pro rosto. Vocês têm que ter um equilíbrio ali. Olhar a cor do ombro. Tem que ter meio que ter um equilíbrio, tá certo? Agora, se a pessoa for bem uniformezinha, essa área for bem uma corzinha só, então é a cor que você vai levar pro rosto, certo? Ó, vocês viram um pouquinho de nada aqui e um tracinho aqui. Já deu pra corrigir minha olheira, né? Que basicamente já não dava quase pra ver porque a base tem uma cobertura joia. Com o restinho do corretivo, eu desci aqui, ó, até onde o nariz termina, né? Desci aqui, criando basicamente o mesmo triângulo que a gente criava desenhando aquele corretivo todo. Ó, pra não ficar essa linha, né? Pego lá da esponjinha que tá mais limpinho e tiro essa linha que se formou. Tanto aqui como no olho. Ó, com a esponjinha mais limpinha. Só pra garantir que não tem nenhuma marcação. Então, tá vendo a diferença, pessoal? Aqui eu usei o corretivo pra iluminar. Eu iluminei as partes centrais do meu rosto, né? Só não iluminei a testa, mas iluminei a parte da olheira, a ponta do nariz e o queixo, certo? Meu rosto agora está chapadão, né? Quando você passa uma base, um corretivo, você tira os contornos naturais do rosto. Então, para que a gente usa o contorno? A gente usa o contorno exatamente para devolver, né, os contornos naturais, tá certo? Do mesmo jeito que o corretivo a gente só usa um tonzinho ali mais claro que a pele, o contorno tem que ser um tonzinho a 2 tonzinhos mais escuro que a sua pele. Tá bom? Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, tá certo? Vão lá conferir as novidades que sempre está chegando na Morena Cosmético. E muitíssimo obrigada. Tchau, tchau!